Muito bem, amigos, vamos lá, começando a semana com mais um canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Já estamos no dia 21 de julho de 2025 e as coisas continuam tensas no Brasil, né? Com os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, querendo dobrar a aposta, né? Só que agora com um pouquinho mais de cautela, já não tem mais risada, já não tem mais piada. Mas antes de começar a falar das informações, falar que esse canal aqui é a voz da população de Ponta Porã, né? E nós estaremos aqui pronto, né, para atender a nossa comunidade, seja em denúncias, né, denúncias comprovadas, seja em eventos que nós podemos divulgar aqui, seu evento cultural, algum evento beneficente que você esteja fazendo por aí, promovendo por aí, principalmente evento beneficente, né? Desde que a sua feijoada não saia mais, a decoração da sua feijoada, né, e a banda da sua feijoada não saia mais caro que a arrecadação. A gente divulga aqui, coisa séria a gente divulga aqui, né? O que não é sério, nós não divulgamos não, né? E você pode participar desse canal, dando, né, o seu like aí, clicando no joinha, se inscrevendo, né, e comentando no nosso canal, né? Foi bom. A última sexta-feira nós tivemos alguns comentários aí, né? Tivemos bastante visualizações, enfim, né? Tá ficando bom, né? E claro, como sempre, devagarzinho nós vamos aí e nós estamos aqui por causa de você que está nos acompanhando sempre aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E vamos lá, né? Começar com as informações de hoje. A situação é tensa, continua tensa no cenário nacional. Nós tivemos aqui na sexta-feira, encerrando, né, o nosso boletim, falando da situação, né, que deixou todo mundo revoltado, né? Claro, aquele pinguinho de gente da esquerda que acha que são maioria, eles comemoraram, né, as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. E logo mais à noite, logo depois que a gente encerrou aqui, eu esperei até, né? Normalmente eu espero aí até umas 19 horas, 20 horas para enviar o vídeo, né, para todos, justamente para fechar as informações que vêm principalmente dos Estados Unidos, numa situação como essa, né? E logo depois que a gente fechou, veio a informação das sanções aos ministros, o cancelamento, né, de vistos do ministro Alexandre de Moraes e de mais alguns ministros, né? Só se safaram aí o ministro Luiz Fux, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Inclusive o PGR, o Procurador-Geral da República, teve o visto cancelado nos Estados Unidos, o Paulo Gonet. E depois de tudo isso, né, os ministros, os togados, estão tentando mostrar tranquilidade. A imprensa que dava risada, né, a militante, a imprensa da extrema imprensa, né, militantes de esquerda, jornalistas lulopetistas, que davam risada também, estão irritados, nervosinhos, né, criticando e falando de soberania, enfim, né, mas a verdade é que, apesar de hoje o Alexandre de Moraes ter imposto ou tentado impor mais sanções aí, mais medidas cautelares aí ao presidente Bolsonaro, para tentar dizer que está forte, firme, dobrando a aposta, né? Apesar disso, e nota-se um ar de muita preocupação lá dentro do STF por parte do atual desgoverno aí, né? Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou uma nova medida cautelar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, o ex-chefe do executivo está proibido de utilizar as redes sociais. Ou não é censura, né? Moraes tomou a decisão no âmbito da ação penal número 2688, criada por ele, né, que reúne outras figuras do antigo governo, como Anderson Torres, Augusto Heleno e Braga Neto, todos acusados de tentar obstruir a justiça e atentar contra a soberania nacional. Atentaram contra a soberania nacional, tentaram um golpe de Estado sem forças armadas, né, sem armas, enfim. O cancelamento da entrevista que o ex-presidente concederia ao portal Metrópolis hoje ilustra um ambiente de tensão que cerca Bolsonaro. Seus advogados temem que qualquer fala possa ser manipulada em redes sociais e usada como pretexto para a prisão. Moraes deixou claro qualquer divulgação em plataformas digitais que pode ser interpretada como descumprimento da ordem judicial. Sabe que na verdade, o STF está tentando evitar, o ministro Alexandre de Moraes está tentando evitar? É aquilo que o Bolsonaro fez quando a Polícia Federal invadiu sua casa, né? Eles inventaram um pendrive lá.
o Bolsonaro, na hora, em entrevista, disse: opa, pera aí, entraram no banheiro e saíram com um pendrive que não é meu. Então, como ele deu a entrevista e jogou isso no ar, a cartada não deu certo. E aí hoje a perícia divulgada aí pela Polícia Federal diz que as fotos têm aí, né? Afirma que as fotos, o pendrive tem fotos irrelevantes, músicas gospel, né? Louvores, né? Mas o Bolsonaro deu a entrevista dizendo que tinha um pendrive. Hoje ele não pode mais dar entrevista. Então qualquer coisa que acontecer, que o Moraes disser que está acontecendo, alguma coisa que aconteceu no processo, o Bolsonaro está proibido de dar entrevista e não vai poder falar. Né? Então a verdade é censura das bravas, que tem gente que ainda consegue dizer que não. Segundo o despacho de Moraes, Bolsonaro está proibido não apenas de postar em suas próprias contas, mas também de veicular ou retransmitir conteúdos como áudios, vídeos ou entrevistas em perfis de terceiros. A determinação busca impedir que o ex-presidente burle a decisão por meio de aliados ou simpatizantes. Caso desrespeite a ordem, poderá ter sua prisão decretada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. O despacho foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Federal. Mas a coisa não vai ficar tão fácil assim, não vai ser tão moleza, né? Como eu disse, agora eles já estão preocupados, não estão mais de deboche, a coisa não é mais visível, né? Durante a operação da Polícia Federal realizada na última sexta-feira, um pendrive foi apreendido, como eu disse para você. E isso, né? Isso aí, de proibir o Bolsonaro de não dar entrevista, isso do pendrive, o Bolsonaro denunciou na hora praticamente ali, né? E por isso essa proibição aí de entrevista do Bolsonaro. E é mais um ato autoritário do ministro Alexandre de Moraes, proibindo, né, o ex-chefe de Estado e líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais de conceder entrevistas se o conteúdo for publicado em redes sociais, ainda que por terceiros. Né? A decisão da parte da ação penal 2668, né, que determina aí a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, deixa claro que a censura se estende à veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas. Censura total, censura da brava mesmo, né? E aí teve algumas manifestações, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o republicano, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro após nova decisão do STF. E Tarcísio classificou as novas medidas como humilhações e disse que há uma sucessão de erros contra Bolsonaro e que não haverá paz social sem paz política. Abre aspas para Tarcísio: não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho, mas se as humilhações trazem tristezas, o tempo trará justiça. Foi o que escreveu o governador em nota publicada em suas redes sociais, né? E mais do que isso, agora há pouco, aliás, repercutiu bastante na rede, né? E se o Moraes for levar o pé da letra o que ele falou, a prisão provavelmente do presidente de honra do PL, o Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, vai acabar acontecendo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou pela primeira vez à imprensa hoje a tornozeleira eletrônica que colocou por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, dia 18. O dispositivo está na perna esquerda do ex-mandatário. Bolsonaro mencionou que confia na lei de Deus e disse o seguinte, abre aspas para Jair Bolsonaro: não roubei cofres públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é símbolo da máxima humilhação do nosso país. Uma pessoa inocente. O que estão fazendo com o ex-presidente da República? Nós vamos enfrentar tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. E ele respondeu e mostrou, né? Mostrou ali para a imprensa, mostrou para os deputados aliados que estavam ali e falou, né? Vamos ver quais serão as medidas a partir de agora do Alexandre de Moraes, ministro do STF. E eles estão com medo, né? Os ministros estão com medo, apesar dessa, vamos dizer, dobradinha de aposta, porque já não foi aquela dobra de aposta que ele costuma dizer, desafiando, falando, né, vociferando. Não, ele está tranquilo, ou pelo menos mais cauteloso, né? Opa, né? Vamos devagar, porque a coisa já veio pesada. E vai vir mais, né? As sanções não vão parar por aí, principalmente porque
Trump mandou o recado, o governo dos Estados Unidos mandou o recado de que se houvesse retaliações, as coisas poderiam piorar e vão piorar, né? E vão piorar para Moraes e para os ministros que agora não podem mais ir para os Estados Unidos. Teve alguém aí que disse aí que não estão preocupados com isso, né? Porque tem outros 192, 194 países, né? Incluindo aí os países europeus. Acontece que, né, as medidas podem se estender à OTAN e a OTAN também cancelaram vistos, né, desses ministros para a Europa, para países membros da OTAN. E aí o Gilmar Mendes não poderia mais ir a Portugal, né? O ministro Barroso não poderia mais ir a Paris, em qual foi citado nesse final de semana. Aliás, ele apareceu, né, num forrozinho lá no Maranhão, se não me engano, tentando mostrar tranquilidade, né? Ele tentou mostrar tranquilidade, ele foi lá, fizeram uma imagem, a Polícia Federal não quis que gravasse imagem, e agora há pouco, hoje, ele ficou preso no elevador, né? Só para lembrar, eu estava falando de um assunto, mas só para falar do Barroso, né? Que não vai poder mais ir para Paris, né? Se houver o cancelamento dos vistos também da OTAN. Ontem ele tentou mostrar tranquilidade, né? Na praia, dançando, coisa e tal. E isso aí é desespero, né? Na verdade, eles estão tentando dizer que estão tranquilos. É aquela coisa, né? Bateu, criança brigando, né? Alguém joga alguma coisa em alguém e a outra criança diz, não doeu, né? Não doeu, né? Então é a mesma coisa, mais ou menos isso que eles estão fazendo. E aí hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele ficou preso em um elevador no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira. O ministro foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros. E após o resgate, ele saiu sorrindo, né? Não teve ferimentos. A Polícia Federal não permitiu que jornalistas fizessem imagens do momento. Ninguém sabe dizer o motivo desse preciosismo da Polícia Federal. Nós sabemos, censura, né? Nós sabemos, né? Todos nós sabemos, censura, né? Mas aí, voltando ao assunto, em relação às sanções, elas podem se estender. Primeiro, vai vir a lei, só não se sabe se vai ser da IEPA, né? Ou se vai ser da lei Magnitsky. São sanções financeiras para os ministros, para os aliados e para os parentes, né? E para as pessoas que têm, vamos dizer assim, atividades financeiras ligadas aos sancionados. No caso, os ministros, o PGR, e essa lista de sancionados deve aumentar, né? Então, os sancionados não são apenas os ministros, né? São apenas eles, né? Não é tipo, o Ed Moreno sofreu a sanção, não sou eu apenas que sofri a sanção. E se for uma sanção financeira, é toda a linha de financiamento, toda pessoa que tiver ligação, toda empresa que tiver uma ligação financeira, transações financeiras serão proibidas, né, de fazer qualquer tipo de transação financeira. E é isso, né? As coisas vão começar a apertar para o lado dos ministros, o povo devagarinho vai saindo às ruas. Ontem, em algumas capitais, Brasília, São Paulo, nós vimos grandes movimentações, né? E isso aí deve aumentar. Tem caminhoneiros parando em alguns lugares. No estado de Santa Catarina houve movimentação. No Paraná está havendo movimentação. Já foi marcado um manifesto para o dia 3 de agosto, né? Dia 3 de agosto está aí, batendo na porta. Nós estamos no dia 21, né? Teremos aí, então, uma semana e pouquinho aí para esse manifesto de 3 de agosto. Há paralisações previstas, há planos de paralisações, porque a partir do dia 1º de agosto começam as sanções ao Brasil, né? Impostas pelo presidente dos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos. E o povo vai sofrer muito com isso aí, né? Então nós temos e vamos esperar quais serão as medidas que vão ser tomadas. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Bob's. Dia 25, sexta-feira, o Bob's chega a Ponta Porã, né? O Bob's que já está ali bem localizado, né, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, na esquina, né, ou na esquina ali, Avenida Presidente Vargas e Avenida Brasil, na frente da Igreja Matriz São José. O Bob's Ponta Porã, que a população está esperando há muito tempo, vem aí com essa marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos do Bob's traz a experiência e solidez para ousar e inovar. E, claro,
O pontaporanense a partir de agora não vai deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan no site bobs.com.br. Lá você vai encontrar as melhores promoções, você vai concorrer a cupons promocionais, né, que vai ganhar descontos e até vai ganhar até os produtos, né? Você pode ganhar, você pode concorrer e ganhar, né? E você pode ali dentro do site também conferir muitas das coisas boas que tem aí o Bob's. Mas agora com a loja em Ponta Porã, com o Bob's Ponta Porã sendo inaugurado na sexta-feira, você que gosta do Bob's e curtiu o Bob's em outras cidades, em outras localidades, agora, né, em Ponta Porã não vai faltar o Bob's. Se o Bob's faltava, não faltará mais a partir do dia 25 de julho, quando será inaugurado o Bob's Ponta Porã. Todo o preparativo já foram feitos, já estão sendo feitos ainda, com treinamento de funcionários, mas já está tudo pronto, tudo ok. Sexta-feira tem a abertura, tem a inauguração do Bob's Ponta Porã. E o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, pediu, nesta segunda-feira, a imediata suspensão do recesso parlamentar. No ofício encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, ele também pede a inclusão com urgência dos pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na pauta do Senado. Será que o Davi Alcolumbre vai topar? Não vai, né? Embora oficialmente o recesso não tenha sido declarado, Malta afirma que na prática o Congresso encontra-se paralisado. Não há deliberações no plenário, tampouco reuniões nas comissões, segundo apontou Magno Malta. Isso configura, sem dúvidas, uma interrupção da sessão legislativa, ou seja, um recesso de fato, né? E a principal fundamentação jurídica apresentada por Magno Malta se apoia no artigo 57, inciso 2º da Constituição, que determina que a sessão legislativa não pode ser interrompida sem aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Como a LDO não havia sido aprovada até o último dia 17, toda paralisação das atividades legislativas é considerada inconstitucional. O pedido pelo fim do recesso parlamentar divide a ênfase com a solicitação para incluir o impeachment de Moraes na pauta da casa. O Senado não pode continuar ignorando a grave crise política e institucional que o país atravessa, segundo a afirmação do senador. Cabe a esta casa agir com responsabilidade que a função exige. No ofício, Malta destaca ser prerrogativa do Senado analisar os pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte e, segundo Magno Malta, a omissão do Senado não apenas agrava a crise institucional, como também transmite à sociedade a impressão de que há uma blindagem política incompatível com os princípios democráticos e republicanos. Não sei se vai ser atendido, né, pelo Davi Alcolumbre. O que eu sempre digo aqui, e isso é fato, né, não é uma invenção, não sou eu que estou dizendo. Qualquer situação, o político tem medo do povo. Se o povo estiver nas ruas, estiver exigindo, estiver pressionando, o político, ele age, né? Muitos deles, né? Principalmente aqueles que demoram a agir, como é o caso de Davi Alcolumbre, hoje o Hugo da Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Se houver pressão popular, ele se mexe, e rapidinho. Vamos lá falar da Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí com um projeto inovador, mais um parceiro comercial nosso desde o dia 7 de abril conosco aqui, né? A Coop Home Office, né, que vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar assim um grande projeto. E é perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Coop Home Office, né? A construtora, a incorporadora e construtora Coop, que está construindo o prédio ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. Esse prédio bonito, moderno, que está sendo levantado ali, já foi levantado, agora está em fase de conclusão. São 3 anos e 6 meses
de obras ali, né, na Rua Deputado Araújo Moreira, e você pode conhecer perfeitamente o prédio, você pode conhecer os planos, né, que a nossa equipe do plantão de vendas tem à sua disposição, e você vai ver que é um sonho perfeitamente possível você adquirir um dos apartamentos da Coop Home Office, né? E se você quiser conhecer detalhadamente como são os planos da Coop Home Office, você pode se dirigir até a Rua Deputado Araújo Moreira, né? A nossa equipe do plantão de vendas está exatamente ali na frente do prédio, no prédio do Supermercado Bom Gosto. Quando você entrar no prédio pela Deputada Araújo Moreira, antes de você subir para fazer as suas compras no térreo, você já vai ver a equipe Home Office ali, já vai identificar a maquete do prédio da Coop Home Office e você, né, vai ser muito bem recepcionado pela nossa equipe do plantão de vendas da Coop Home Office. Ali você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta, né, do projeto da Coop Home Office e você vai conhecer o prédio, o funcionamento dele através da maquete, da linda maquete que está ali onde a nossa equipe de vendas, a equipe no plantão de vendas está trabalhando e te recepcionando. E claro, você vai ver como é possível adquirir, é um sonho que está muito ao seu alcance, né? Você vai conhecer os planos para você adquirir os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Coop Home Office que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E falando ainda da situação, né, dessas sanções que podem vir a acontecer aí, né, que vão acontecer a partir do dia 1º, o integrante do núcleo mais próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já trabalham com a possibilidade concreta de que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump entrem em vigor no próximo dia 1º de agosto. A avaliação interna é que desta vez o presidente dos Estados Unidos não deve recuar, e não vai recuar, né? Apesar disso, oficialmente o governo brasileiro mantém a retórica de que ainda há espaço para negociações. Não houve nenhum tipo de negociação, né, por parte do governo brasileiro. Agora eles falam em negociações. Segundo informações do site da BBC News Brasil, sinais recentes da Casa Branca indicariam que Washington está disposto a sustentar as ameaças. Entre os indícios que só agora eles perceberam, né? Entre os indícios que reforçam essa leitura estão as recentes declarações e postagens de Trump nas redes sociais com críticas ao governo Lula, além da decisão da administração norte-americana de revogar vistos diplomáticos de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Embora interlocutores do presidente não descartem completamente um recuo de última hora, lembram que Trump já voltou atrás em decisões semelhantes no passado, como ocorreu nos embates comerciais com a China, México e Canadá. Mas só ocorreu porque os países foram até os Estados Unidos, né, negociar. Senão, não há recuo, não existe recuo. Os Estados Unidos não recuou. Os Estados Unidos simplesmente, depois dos países como citados aí, China, México e Canadá, buscaram, né, o entendimento e aí sim houve um acordo e as tarifas, né, acabaram cessando, mas é só depois de uma conversa, coisa que não aconteceu por parte do governo brasileiro. E o governo avalia, né, que no caso brasileiro as chances de reversão total ou parcial das tarifas diminuíram sensivelmente nos últimos dias. Incrível como eles estão descobrindo isso só agora, né? Eles não levaram a sério, né? Achando que poderiam, né? Com as bravatas do Lula, desse pigmeu diplomático que tem uma mania de achar que é grande, né? Mas na verdade não é só isso, né? Não é só a mania de achar que é grande. Eu já falei na sexta-feira e falo de novo. O Lula está vendo nessa possibilidade, nessas bravatas de enfrentar Trump, de enfrentar a OTAN, né? Ele está vendo aí e ele está contando com a grande mídia, aí, com a velha mídia, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, né? A velha mídia militante de esquerda da extrema imprensa brasileira. Ele acha, né, que com isso a sua popularidade, a sua aprovação, que está lá embaixo, né, está lá no fundo do poço, vai aumentar. E não aumenta, né? Não tem como aumentar. Lógico, a imprensa vai dizer que sim, o Globo já disse aí que a popularidade dele aumentou 2 pontos percentuais, né? Exaltando isso aí, né? Mas não vai, o povo não cai mais nessa conversinha, não cai mais nessa bobagem aí. E já era para ter recuado, já era para ter conversado com o governo dos Estados Unidos, agora é tarde, né? Agora é tarde.
Vamos falar de mais um dos nossos parceiros comerciais aqui, que é a Solo Forte. A Solo Forte é uma empresa de profissionais experientes e uma empresa de planejamento e de consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem aí em seu quadro profissionais com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte trabalham estreitamente com os produtores rurais, grandes e pequenos, e utilizam decisões fundamentadas em dados, né, para melhorar, para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo, um acompanhamento de perto e personalizado de cada lavoura. São implementados pelos profissionais Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E são utilizados pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas abundantes e de alta qualidade. São os profissionais da Solo Forte que estão trabalhando sempre lado a lado com o grande e pequeno produtor rural aí em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, quase na divisa, com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você vai tomar aquela cervejinha, né? Semana vai estar calor, né? Não que vai estar tremendamente calor, mas vai estar uma temperatura boa para tomar aquela cervejinha, naquele ambiente gostoso como é a Conveniência Baturité. Você que gosta de um vinho, tem vinho também. Se você gosta de uísque, tem uísque também. Gosta de vodka, tem vodka também. E a sensação do momento é aquela cachaçinha, dose única de Minas, lá da Baturité Conveniência. O Carlinhos Alzac disse que tem saído bastante. É uma cachaçinha de Minas. Quem gosta de cachaça sabe que a cachaça de Minas, as cachaças de Alambique são as melhores, né? E ali tem a cachaça de Minas, lá na Conveniência Baturité. Para você que não gosta de álcool, refrigerantes e sucos naturais à vontade, das mais variadas marcas, você vai encontrar lá na Baturité Conveniência. E também para criançada, tem doces, bolos, salgados, enfim, né? Tem muitas variedades para criançada também lá na Baturité Conveniência. E você também pode, você que não gosta de enfrentar filas em supermercados, né, nos grandes supermercados, pode ir até a Conveniência Baturité, uma conveniência bastante surtida. Com certeza você vai encontrar o que você precisa lá e assim evitar as filas, né? Outro parceiro comercial que está conosco é a Futura Soluções Agrícolas, trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é distribuidora oficial da Eurofilt. A Eurofilt, que é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, está presente em mais de 12 países. E aqui em Ponta Porã e Mato Grosso do Sul, né? A Futura Soluções de Ponta Porã é a distribuidora oficial da Eurofit para todo o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura Soluções Agrícolas, que trabalha com as melhores soluções para o homem do campo. Trabalha também, né, com máquinas e implementos agrícolas. Você que está interessado em sair da cidade e mudar para o campo, mudar para a área rural, quer aquela chácara gostosa, né, para viver na tranquilidade do campo, você pode procurar a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha com venda de imóveis urbanos e rurais. E você que está no campo e querendo vir para a cidade, os filhos vão estudar, os filhos vão fazer faculdade, vocês não querem ficar longe dos filhos, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que com certeza vão encontrar um excelente imóvel para você na área urbana de Ponta Porã e de Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas fica localizada ali na Rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Grande abraço ao pessoal da Futura Soluções Agrícolas, nosso parceiro comercial aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que nós tivemos jogos aí pela 14ª rodada, né?
Foi uma rodada cheia, sábado e domingo, né? Nós tivemos a 14ª rodada, não, 15ª rodada, né? Nós tivemos no sábado, né? O Fortaleza empatou com o Bahia em 1-1, né? Vencia por 1-0, acabou sofrendo o empate. No São Januário, o Vasco empatou em 1-1 com o Grêmio. O Vasco vencia por 1-0, o Grêmio foi lá e buscou o empate. No Maião, no Municipal de Mirassol, o Mirassol aplicou 3-0 no Santos, né? Mais uma vitória do Mirassol, né? Que vai conseguindo, somando pontos importantes aí para permanecer na primeira divisão. Já é o 7º colocado com 21 pontos, né? Esses pontos aí para permanecer na luta aí, para sair dessa parte de baixo ali, né? Vai pesar bastante pro Mirassol lá na frente. Claro, depois se conseguir pensar em uma vaga na Libertadores é muito bom, né? Mas, por enquanto, são pontos importantes para fugir do rebaixamento. E no domingo, no Clássico, lá no Morumbi, o São Paulo ganhou do Corinthians por 2-0. O jogo foi fraco, o jogo foi morno, né? O São Paulo teve um pouquinho mais de posse de bola e no primeiro tempo, em 3 minutos, fez 2 gols e se manteve ali na frente 2-0. E o Corinthians em crise, né? O Corinthians numa crise que parece não ter fim. Tá com 19 pontos, para sorte, né? Porque a situação tá ruim lá, hein? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Parece que o Memphis não tem mais clima para permanecer no Corinthians, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que é alguém que veio no ano passado e fez uma mudança incrível no Corinthians. Ajudou muito naquela campanha de recuperação, mas agora parece que está sem clima no Corinthians. Vamos ver se ele permanece ou sai. O Internacional no domingo, aliás, o São Paulo e Corinthians foi no sábado, né? No domingo, às 10 horas da manhã, o Internacional ganhou do Ceará por 1-0. O Cruzeiro segue na liderança, ganhou do Juventude por 4-0. O Vitória ganhou do Bragantino por 1-0. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2. O Sport perdeu em casa, mais uma, né, para o Botafogo, 1-0. E o Flamengo, no Fla-Flu, ganhou por 1-0. O Cruzeiro lidera com 33 pontos, um jogo a mais que o Flamengo, que tem 30, é o segundo. O terceiro, Bragantino, 27. Quarto, Palmeiras, 26. Quinto, Botafogo, 25. Sexto, Bahia, 25. Sétimo, Mirassol, 21. Oitavo, Fluminense, 20. Nono, Atlético Mineiro, 20. Décimo, Corinthians, 19. Décimo primeiro, Ceará, 18. Décimo segundo, Internacional, 17. 13º, Grêmio, 17. 14º, São Paulo, 16. Dá uma respirada boa o São Paulo aí, depois da vitória no Clássico. 15º, Vitória, 15º, Vitória, 15. 16º, Vasco, 14. Abrindo a zona do rebaixamento, Santos, 17º, 14 pontos. 18º, Juventude, 11 pontos. 19º, Fortaleza, 11 pontos. E 20º, virtualmente rebaixado, né? O Sport, claro, tem muita coisa para falar em rebaixamento, mas 3 pontos é muito pouco de aproveitamento e parece que o Sport está fadado ao fracasso nesta temporada no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora de dos campeonatos locais, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos de futebol local, porque nós tivemos jogos aí pela Copa dos 40 no sábado e também tivemos jogos pela Copa Integração dos Assentamentos lá no distrito de Nova Itamaraty. Então vamos falar da Copa dos 40. Copa dos 40 que teve, você está vendo as imagens aí no campo da Copa Fronteira, 2 jogos, né? O Amigos da Fronteira foi derrotado pelo Planalto Master por 2-0. E no segundo jogo, um jogo de 10 gols, né? E empate entre Aliança Aeroporto e Sporting La Luz, 5-5. Que jogaço, hein? Para quem esteve lá, né, acompanhando os jogos, foi uma baita de uma partida, muitos gols, né? O pessoal vai para a beira do campo para ver gols, né? E viram muitos gols entre Aliança Aeroporto e Sporting La Luz no 5-5. No campo do Tereré, o Sport Cometa ganhou do Tereré por 1-0. No segundo jogo, o Moca Seniors fez 7-0 no IP Sport Clube Master. No campo dos veteranos, o Boca Master venceu mais uma, venceu o Veteranos por 5-0. E o Arsenal ganhou do Sport TBT por 4-2, né? Esses foram os jogos da Copa dos 40 de futebol suíço, que está na sua 17ª edição e que terminou, né? Foi a última rodada aí da segunda fase. De acordo com as informações do comitê organizador da 17ª Copa dos 40 de futebol suíço, 17ª Copa Master dos 40 de futebol suíço é o nome mais correto, né?
O sorteio da terceira fase e a fórmula, né, o sistema de disputa dessa terceira fase vai ser definido amanhã, amanhã à noite, amanhã a partir das 19 horas, lá no estádio Aral Moreira, o templo do futebol pontaporanense. Que não se acabe o templo do futebol pontaporanense, né, porque a gente viu no ano passado, ou no ano passado não, 2 anos atrás aí, a tentativa de vender o estádio Aral Moreira por parte da administração municipal, né? E agora eles estão aí inaugurando o campo do Horto Florestal, como se fosse uma arena super moderna, que vem uma segunda etapa aí. Tá na cara que eles estão querendo levar o estádio lá para o campinho modernizado do Horto Florestal, né? Que recebeu um gramado, recebeu uma arquibancadinha ali e recebeu uma drenagenzinha, né? Eles estão querendo colocar o estádio Aral Moreira lá, mudar o estádio municipal para lá, né? E o povo tem que ficar atento, né? Que é um patrimônio histórico do município que não pode ser vendido. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Falando lá no distrito de Nova Itamarati, nós tivemos também mais uma rodada. Deixa eu ver aqui quais foram os jogos que nós tivemos lá no Itamaraty. No campo 1 da sede, nós tivemos o Unidos vencendo o Vale Verde por 1-0. O Força Jovem empatou em 2-2 com o Itamaratiense Futebol Clube. E o Juventude Futebol Clube ganhou da FAF por 4-0. Nessa rodada aí do campo 1 da sede, folgou o time do Amigos Futebol Clube. No campo 2 da sede, o Nova Era ficou no empate em 3-3 com o RP Sementes, num jogo de 6 gols aí, baita jogão, né? Para começar a rodada lá no campo 2 da sede. E a Sociedade Esportiva Metal Soldas no segundo jogo não teve muita dificuldade para vencer o Joaquim das Neves por 6-1. E o Boa Esperança ganhou do Nova União Futebol Clube por 2-1. Foi o encerramento da rodada lá no distrito de Nova Itamarati, né, no campo 1 e campo 2, lá da sede, onde estão sendo realizados os jogos aí da 8ª edição da Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.